E essa tentativa de conciliação do pagamento dos duodécimos em atraso da Defensoria Pública do Estado é um dos nossos assuntos agora na entrevista com o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Rogério Galo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Secretário, o senhor ainda acredita aí na possibilidade de uma negociação, apesar da Defensoria estar exigindo aí o bloqueio de contas para receber esses mais de 12 milhões? Sim, Lúcio, eu acredito ainda numa composição, porque nós tivemos já uma reunião, aliás, desde janeiro, né, quando eu assumi, já me deparei com esses atrasos dos duodécimos no ano passado, que foi um ano muito difícil, nós tivemos queda de receita, queda de repasses federais, e no ano passado foi ajustado entre os poderes que se seria feito esses repasses com o excesso de arrecadação em 2018. Isso, inclusive, foi para o decreto em janeiro de 2018 do governador, que 10% do excesso de arrecadação de 2017 seria utilizado para fazer esses pagamentos aí aos poderes. E quando a Defensoria ingressou com a ação, na verdade, nem foi a Defensoria Pública, foi a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Eles ingressaram com a ação lá em janeiro também. Então, assim, no momento em que havia muita incerteza, assim, em 2018, o Estado iria ou não cumprir com os repasses em dia em função das dificuldades do cenário financeiro nacional. E nós nos comprometemos, numa reunião, o governador Pedro Táxi deu toda a diretriz e nós viemos executando essa diretriz até o presente momento. Não há atraso dos repasses dos duodécimos, da Defensoria e dos demais poderes em 2018. Nós estamos pagando absolutamente em dia. Então, eu até vi a defensora fazer uma menção de que desde maio de 2017 não se paga na integralidade. Não é verdade. Nós estamos pagando o duodécimo que está previsto na LOA de 2018 absolutamente integral, né, e nos prazos que foram pactuados e negociados. Por exemplo, hoje, né, no primeiro dia útil do mês, nós estamos repassando a folha de pagamento dos poderes, né? Então, hoje todos os poderes já têm condição de pagar a sua folha de pagamento. E no dia 23, todo dia 23, nós repassamos o custeio. Então, 10 dias atrás, foram repassados a parcela dos custeios. Então, assim, nós confiamos que com esse novo cenário de pontualidade com os duodécimos de 2018, que não estava lá em janeiro em função das dificuldades, nós temos condição de sim compor com a Defensoria Pública. Isso nós já fizemos uma reunião na semana passada com o Defensor-Geral, com o Dr. Silvio, ele ficou de marcar uma reunião, possivelmente nós devemos conversar ainda hoje à tarde ou amanhã pela manhã, uma reunião em que vai estar o Sindicato dos Defensores, a Associação e a direção da Defensoria Pública, para que a gente pactue e renove aí esse relacionamento, essa confiança, a credibilidade de que esse valor será pago. Por que a gente não concorda em pagar esses 12 milhões de uma só vez? Porque, primeiro, não há dinheiro, né? O Estado hoje, nós vivemos uma situação em que nós estamos priorizando os pagamentos de 2018, isso aí pode abalar outros pagamentos que o Estado tem que fazer de despesas obrigatórias. E segundo, se nós pagarmos a Defensoria os 12 milhões, certamente os demais poderes que estão na mesma situação... Abre um precedente para os outros poderes exigirem também o pagamento dos atrasados, é isso? Perfeito, Lúcio, exatamente isso, né? Nós já tivemos algumas sinalizações de representantes dos outros poderes, aí o valor chegaria a 200 milhões de reais. É por isso que nós estamos insistindo com a ministra Rosa Weber e com a Defensoria Pública aqui, para que nós tenhamos esse entendimento, que não são 12 milhões, são 200 milhões. E hoje retirar um bloqueio 200 milhões vai nos colocar numa situação financeira complicada. Secretário, o país viveu aí quase... Na verdade, 10 dias, né, nas últimas 2 semanas de paralisação dos caminhoneiros. E é claro que refletiu em todos os estados, não foi diferente aqui em Mato Grosso. O governo foi muito criticado pelos organizadores dessas manifestações, pelas empresas que estavam envolvidas, de falta de diálogo e até de negociação. Quero dizer que o governador não entendia as reivindicações da classe. E houve também aí uma falta de entendimento no que foi acordado para finalizar essa greve, também em Mato Grosso, por exemplo, a redução dos 17 centavos. Essas entidades ficaram sem entender como seria essa redução, porque muitos falam que seria na bomba, mas não é na bomba, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente, falasse aí dos reflexos. Teve um reflexo negativo também na arrecadação aqui no estado durante esses 10 dias?
Nayara, por justiça, nós temos que repor aí a verdade em algumas falas que estão colocadas. O governador, ele liderou um gabinete de crise em que foram, nesse período aí de caos que nós vivemos, né, de paralisia em muitos setores, o governador liderou um gabinete de crise montado por ele mesmo, formado por ele mesmo mediante decreto. Ainda na sexta-feira da semana que iniciou a greve, nós fizemos ali interlocuções nas áreas de saúde, de educação, de reabastecimento de combustíveis, de segurança pública, na área do setor econômico para que a gente pudesse interagir. Então o governador, na crise, ele adotou todas as providências que estavam ao seu alcance, inclusive o presidente da Federação das Indústrias e outros representantes, no caso o Silvio Rangel, que está em substituição ao presidente Jandir, ele chegou a elogiar a postura do governador durante a crise. O que nós dissemos, o governador disse, inclusive acompanhado por todos os governadores do Brasil Central, que são mais 7 estados, é que esse problema do valor do diesel não está exclusivamente nas mãos dos governadores dos estados. Esse é um problema, primeiro, de política de preços da Petrobras. Porque vejam só, há 10 anos que a alíquota do diesel é uma só em Mato Grosso, não houve alteração na alíquota. E por que houve esses aumentos ao longo do último ano? Segundo contabilizou-se aí, 243 aumentos em um ano. Está tendo aumentos, inclusive, diários, né? Um dia, um determinado caminhoneiro sai de uma cidade e ele é colhido de surpresa em outra cidade, já com aumento do diesel, quer dizer, dentro de uma mesma viagem. Como é que isso, o caminhoneiro vai ter condição de planejar o valor do seu frete? Isso não é um problema do aumento da carga tributária. A carga tributária estava quando o diesel estava R$2, é a mesma carga tributária. É um problema de flutuação dos preços de acordo com a variação cambial, o dólar, e com o barril do petróleo no mercado internacional. O que tem que ficar claro nesse debate de fato, nós estamos importando muito petróleo para que nós façamos o diesel, ou nós temos hoje uma sustentabilidade nesse aspecto? Temos uma autonomia dos nossos campos, do pré-sal, que foram alardeados há tempos atrás, como a panaceia e a solução de todos os males. Esse é um problema grave que deve ser debatido, uma política de preços que não está na mão dos estados. Abrir mão, às vezes, simplesmente de tributos, não significa que na bomba você terá um reflexo. Inclusive, Lúcio, nós conversávamos há pouco aqui e falávamos de Mato Grosso do Sul, que houve uma experiência de redução da alíquota de 17% para 12%, e isso acabou não se traduzindo numa redução do preço na bomba, porque existem outros fatores que levam o revendedor a manter o preço. Então, assim, há essa dificuldade, inclusive. O que nós temos que discutir é uma política de preços que seja sustentável. O presidente da República já fez uma sinalização, que é os 46 centavos, mas algo que é muito significativo lá também é você, pelo menos, ter os aumentos do diesel a cada 30 dias. Você não ter mais os aumentos diários, para que haja uma possibilidade de planejamento. Então, o governador, inclusive, na questão dos 17 centavos, o governador Pedro Táxi, nós levamos um estudo a ele e foi determinado que os 17 centavos, eles saíssem da base de cálculo do ICMS. É isso que é importante. Nós temos que tirar, nós não colocamos na base de cálculo do ICMS os valores que estavam previstos, que foram aumentados nos últimos 15 dias de maio, que levaram às paralisações. Isso não foi, Lúcio, incorporado na base de cálculo do ICMS. É um ganho, foi aprovado pelo CONFAZ e Mato Grosso liderou esse processo. Senão haveria, nesse momento, uma oneração maior do ICMS se nós aplicássemos o ICMS, a base de cálculo sobre os últimos 15 dias, que é o que deflagrou aí todo esse movimento país afora. Então, os movimentos do governador foram claros. Primeiro, para conter os efeitos da crise, né, causada pela greve, e isso foi elogiado. E segundo, para que nós tivéssemos também aí um ganho, né, na ponta para aquele que abastece seus veículos e para os caminhoneiros, que no caso foi esse movimento dos 17 centavos. Secretário, um outro assunto aí. Na próxima sexta-feira tem um encontro aqui em Cuiabá com os secretários de fazendas de todos os municípios, com a Secretaria Estadual de Fazenda. É para fazer cobrança ou não?
E também. Cobrança dos sonegadores. É para fazer cobrança dos sonegadores. O que nós temos, Lúcio, é uma agenda, até aproveito aqui, faço um convite. Eu sei que o jornal tem uma abrangência quase que no estado todo, se não no estado todo. Para quem estiver nos assistindo, que seja o secretário de Finanças ou algum representante municipal, prefeito, que coloquem os seus secretários municipais de Finanças ou de Fazenda em Cuiabá na próxima sexta-feira. É um evento muito importante, nós estamos fazendo a semelhança do que existe no plano federal, que tem o CONFAS, em que se reúne todos os secretários de Fazenda dos estados com o ministro da Fazenda. Nós vamos fazer aqui o que nós chamamos de um CONFAS estadual, que nós estamos chamando de Fórum Técnico da Secretaria de Fazenda com os secretários municipais de Finanças. Esse ambiente é um ambiente técnico, não é um ambiente político, é um ambiente técnico, para que a gente discuta temas de interesses da receita e da despesa dos municípios e do Estado, em que a gente possa compartilhar informações, em que a gente possa compartilhar experiências, práticas tributárias e os municípios e o Estado ter condição de, por exemplo, estava citando uma hipótese de atuação conjunta, que é para evitar que empresas, por exemplo, cerealistas, abram cerealistas fantasmas, aquelas empresas em que só existem no papel para fazer operações e gerar crédito de ICMS contra o Estado de Mato Grosso, que quem acaba perdendo depois, como o ICMS é partilhado com os municípios, quem acaba perdendo também é o município. Então, é um ambiente técnico em que os secretários de Finanças dos municípios, com a Secretaria de Fazenda, vão poder interagir, firmar protocolos de cooperação técnica, transparência, obtenção de informações, é um canal direto com a Secretaria de Fazenda, num âmbito técnico, e que nós possamos aí dar efetividade a políticas de arrecadação e de gasto público para beneficiar o cidadão. Então fica aí o convite na sexta-feira, às 9 da manhã, inclusive para a cobertura da imprensa, no Tribunal de Contas do Estado. É o primeiro fórum técnico que nós estamos organizando. Também é uma iniciativa inédita no país e nós esperamos aí que renda muitos frutos. Não é algo que vai existir, é algo que vai ser perene, não vai ser apenas esse encontro, ele ocorrerá pelo menos a cada 3 meses. Secretário, só para a gente encerrar, temos um minutinho aí, tem 2 perguntas. A primeira, os salários de maio serão pagos até dia 10? A segunda pergunta, o Estado vai pagar RGA esse ano? A primeira, com relação aos salários, está programado no dia 10 de maio, conforme está previsto na Constituição Estadual, não há nenhuma alteração nesse sentido. Portanto, o nosso planejamento prioriza o pagamento de salários e nós chegaremos ao dia 10, se tudo der certo e dará certo, para honrar mais uma vez o pagamento dos salários, que é um direito de todos os servidores públicos ter essa previsibilidade. Isso é uma questão fechada para nós. A segunda questão é a questão do RGA. O governo já pagou a parcela de 10 de abril, né? Só não vai conseguir pagar a de 10 de setembro, que é os 2% que vai ser implementados, depois 10 de outubro e depois em dezembro, nós temos ainda 8% a ser implementados esse ano, se houver ainda essa decisão do Tribunal de Contas do Estado. Então, o governo trabalha com a lei que foi aprovada e com esse planejamento que inclusive está na lei orçamentária. Mas há uma decisão do Tribunal de Contas que aponta que o Estado já superou os 49%, o Executivo já superou o gasto de 49%. E superou? Segundo a metodologia que o Tribunal de Contas vai reavaliar, teria ultrapassado, estaríamos em 55%. Aí, de fato, nós não poderíamos conceder. É isso que o Tribunal de Contas, do ponto de vista técnico, vai discutir nos próximos meses. Se eles vão voltar a adotar a política de controle e de indicadores da STN, que aí nós estaríamos com 55%, aí não poderia implementar o RGA, ou se vai continuar com o entendimento do Tribunal de Contas, que aí nós estaríamos no limite prudencial, mas ainda abaixo um pouco dos 49%. Esse debate, ele passa, não é político, não é eleitoral, ele passa por uma análise técnica do Tribunal de Contas. E aí com toda a oportunidade dos interessados fazerem as suas defesas. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcia e Nayara. Obrigado. Obrigado, secretário.